Sejam bem-vindas, bem-vindos, empresárias deste Brasil. Eu sou a Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional e eu ensino empresárias a assumirem as rédeas das suas emoções e destravar o seu negócio em 3 meses. Sempre lembrando que o meu foco é pequena empresa e eu trabalho justamente com as emoções da mulherada para não ter risco delas travarem. E hoje a live, ela é a live mais especial da vida, porque ela fala justamente disso. E, inclusive, já queria trazer um exemplo que muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas com medo. Inclusive, eu estava falando com uma pessoa agora no celular e eu acabei tendo que não respondê-la. Então, se ela entrar, espero que ela entre agora. Mas ela estava preocupada como que ela ia me responder. Gente, não se prendam a detalhes, só façam. Então a live, né, hoje vai ser justamente sobre isso, sobre jogar a mochila do outro lado do mundo, de como conseguir entender quanto o seu emocional, que muitas vezes não bem gerenciado, ele interfere diretamente em como a gente se posiciona no nosso negócio. Pode parecer que é bobo ou que é pequeno, mas eu inclusive dei vários exemplos de como uma empresa, por exemplo, que eu atendi quase foi à falência por questões emocionais. E aí, como eu sou psicóloga, eu sempre olho mais para a questão da emoção como causa dos problemas, para depois a gente entender a gestão da empresa, né? E aí eu percebi que uma das grandes causas de problema é porque as pessoas não gostam de se comprometer. Falando do universo feminino, isso acontece mais ainda. Só para explicar uma coisa bem legal. Por que esse título, né? Jogar a mochila do outro lado do muro. Eu não fiz isso, tá, gente? Não fazia, eu era bem caxiça. Mas a minha mãe fazia, ela contava. A minha mãe matava a aula quando ela era pequenininha no colégio. E aí, como que elas faziam? Elas jogavam a mochila pro lado de lá, do muro, e depois elas davam um jeito de escalar, sair por algum buraco, enfim. Elas davam um jeito de subir o muro e fugir. E isso, na verdade, demonstra impulsividade. E essa é uma das maiores brigas da pessoa que é mais impulsiva com a pessoa que é menos impulsiva. Então, por exemplo, lá na minha empresa, que eu tenho uma pastelaria com meu marido ele é bem mais impulsivo. O empreendedor, normalmente, ele é mais impulsivo. Ele é mais de correr risco, de ter ideia, de se atirar e vai para frente, vamos. E as pessoas da área da gestão, que nem eu, e ainda é intensificado porque eu sou taurina, a gente é mais pé no chão, a gente não gosta de correr riscos, a gente gosta de planejamento, a gente gosta de análises, a gente gosta de dados. Então, aqui em casa, normalmente é uma briga, porque o James quer jogar a mochila do outro lado do muro, e quando ele levanta o braço para jogar, eu vou lá e agarro a mochila e não deixo ele jogar. E a gente fica nessa briga constante. E qual é a solução? É jogar a mochila? Hoje eu vou falar que sim, mas nem sempre, tá? Então, antes da gente sair jogando a mochila de qualquer jeito, eu preciso só deixar claro antes que a impulsividade desmedida, ela é ruim, tá? Não é boa. Mas a gente precisa também entender até que ponto o não jogar ou não se jogar ou não se permitir pode estar nos travando. A gente precisa encontrar o equilíbrio entre se jogar e tentar ter um certo planejamento, né? Para não se perder no caminho e não se machucar. Porque, na verdade, o se jogar, ele envolve mais risco, sem sombra de dúvida. Só que o não se jogar para evitar a impulsividade, nada mais é do que uma desculpa para ficar procrastinando. Então, nem um lado é bom e nem o lado é ruim. Na verdade, a gente precisa encontrar o equilíbrio. Mas o tema hoje vai ser justamente para aquelas pessoas que estão em cima do muro, que precisam tomar decisões, que precisam se comprometer com as suas coisas e acabam não decidindo. E aí eu sempre gosto de falar também, as pessoas que estão em cima do muro, elas falam assim, mas eu não me decidi. Quem está em cima do muro decidiu não se jogar, né? Só não teve o peito para dizer que não. Mas aí vai dizer assim, Ju, mas não, eu queria ir, mas é que não deu. Se não deu é porque não, tá dando desculpa. O se jogar, ou jogar a mochila para o outro lado do muro, nada mais é do que, de fato, tomar uma decisão e ir. E significa abrir mão da segurança do muro, seguro, significa abrir mão da certeza, daquilo que a gente conhece, significa abrir mão do resultado ruim, mas controlado, que muitas vezes eu tenho, e se atirar significa se jogar ao novo, ao desconhecido, ao que a gente não faz ideia, ao que a gente não tem controle.
que pode ser que dê bom, pode ser que seja um horror. Não tem como saber. E não tem mesmo. A gente pode fazer excelentes planejamentos, ainda assim são apenas planos. Porque se jogar de verdade, envolve não ter certeza de nada. Eu vou pensar de forma geral sobre a vida. Viver é um grande risco. Viver significa não ter controle. Significa abrir mão das certezas para a gente continuar vivendo, porque por mais que a gente planeje e controle as situações, a vida nos sacode, nos balança e faz o que ela quiser. Eu não dou um passo sem ter certeza que é ali que eu quero ir. Eu sou conservadora, eu não gosto de trocar os móveis de lugar. E aí, quando eu decidi engravidar, eu decidi que eu queria engravidar entre fevereiro e março, porque eu ganharia no fim do ano, que era dezembro, e dezembro é uma época boa para mim por causa da pastelaria, porque cai o movimento, eu poderia ficar com minha filha, passaria os 3 meses e depois eu voltaria em março do outro ano a voltar a trabalhar normal, porque baixa o movimento tanto da pastelaria quanto de consultoria. E o meu planejamento foi tão lindo que eu engravidei em março. E a Liz nasceu em dezembro, no auge da pandemia, em lockdown, inclusive. E a vida fez o que ela quis. Eu podia ter todos os planejamentos do mundo, eu engravidei no mês que eu queria. E a pandemia arrasou com todos os meus planos. A pastelaria naquele momento nem tinha faturamento, eu não sabia como que ia ser minha vida, eu vivia completamente de serviços como autônoma, e estava uma incerteza. E hoje estamos aqui. Eu tô bem, minha filha tá bem, meu marido tá bem, a pastelaria tá bem. E foi isso. Isso é se jogar, né? Isso é a gente arriscar. E eu procrastinei muito para engravidar, muito. E eu lembro que eu tinha muitas conversas com meu pai. Eu dizia assim, meu Deus, mas assim, e se, né? E se eu passar por algum trabalho e tiver uma necessidade, como é que eu vou fazer para sustentar? E a gente se preocupa assim, porque a gente quer dar o melhor, né, para os filhos. E meu pai falou para mim, Ju, a gente sempre vai passar por trabalho. Sempre vão ter altos e baixos na vida. Então, independente de tu ter filho ou não ter filho, tu vai passar por perrengue. Não tem que ser isso que vai nortear. Enfim, esse foi só um exemplo para mostrar que a vida é a vida. Ela faz o que ela quiser da gente. A gente precisa aprender a surfar nessa onda da instabilidade, entre aspas, né? Dessas incertezas. Ontem eu estava ouvindo uma palestra e ele falava sobre vida, assim, era um filósofo. Não lembro qual foi a palavra, mas era alguma coisa assim sobre a inconstância. Que a vida é inconstante. Essa é a única certeza que a gente tem, que a gente não tem certeza de nada. Mas, vamos voltar à lógica, então, que eu estava falando aqui, né? Para a mulherada que não gosta de errar, que quer se preparar antes de entrar em algo de cabeça, que não se compromete até ter certeza que vai dar conta, a gente não dá conta. E a gente não tem certeza. E aí a gente tem 2 caminhos. Ou a gente entra e corre o risco de ter que lidar com isso. Ou a gente não entra e fica esperando uma eternidade, achando que a gente vai ficar pronta. E nunca faz o que a gente quer ou o que a gente precisa. Aí eu ouço vários relatos, eu tô procrastinando. Enfim, então voltando à questão da procrastinação, né? Então eu ouço muito relato de gente que tá procrastinando e no fundo é só medo de correr risco. Medo de se comprometer e porque acha que não vai dar conta. Medo de se comprometer e achar que pode fazer alguma coisa errada. Medo de se comprometer e alguém não gostar de algo. E aí não faz. E tá tudo bem. Eu respeito. Mais ou menos. Eu brigo, né? E essa que é a grande sacada, assim. Primeiro que a gente nunca vai estar pronto. Eu já dei esse exemplo também da questão da criança. As crianças começam a caminhar, em média, perto de 1 aninho. Se eu ficar com uma criança no colo o tempo inteiro, colocar ela só na cama ou no meu colo, sem botar no chão. Quando ela fizer 1 aninho de idade, se eu botar no chão, ela não vai caminhar. Porque a gente não fica pronto para então caminhar. A gente caminha e fica pronto. Porque a prontidão vem pelo treino, vem pelo acerto e o erro. Mas a gente não quer errar, a gente não quer caminhar. A gente fica em cima do muro. Até aí faz sentido? E aí eu queria trazer uma frase de efeito. Então anotem isso em algum lugar numa folha. Olhem isso ao longo da semana de vocês. Porque muitas vezes a gente se perde e eu me perco junto. Sempre quando eu dou meus exemplos,
sempre quando eu falo alguma coisa, eu sempre trago exemplo meu, porque eu também sou mulher, eu também sou humana, e eu sinto as mesmas coisas. E eu tenho crises existenciais o tempo inteiro. Mas eu venho aprendendo cada vez mais a não cair nessas armadilhas que a gente cria pra gente mesmo, né? Eu vi uma vez era um desenho, assim, de um lápis, tinha vários lápis, um do lado do outro. Tinha um perfeitamente apontado, lindo, que dava até satisfação de ver. E os outros tudo já meio gasto. E aí dizia assim, é muito lindo, né? A gente é muito bonito quando a gente não faz nada. Porque quem tá fazendo mesmo não tem toda essa beleza. E aí a frase que eu quero que vocês anotem é que a gente tem que ter o foco em impactar a vida das pessoas. Com o nosso produto, com o nosso serviço. A gente tem que ter o foco do quanto a gente vai servir ao outro e ajudar o outro. Essa é a nossa missão de vida. A gente não tem que ter o foco em ser perfeita. A gente não tá aqui para ser bonito ou para ter uma aparência de perfeição, de que a gente nunca erra. A gente está aqui para justamente gastar, aprender, apontar de novo. Então, a gente tem que ter sempre em mente que o foco é justamente impactar. E isso significa se atirar. Escolher um lado do muro e ir.